consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Se você trouxe a sua oferta, pode trazê-la aqui nessa frente, aqui na frente nesse momento. Ofereça a Deus seu louvor, os seus dízimos e ofertas. Pode trazê-lo agora. No início, Deus escolheu você. A sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isto é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro por onde ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Nós vamos cantar de novo. Traga seus dízimos e ofertas. Ofereça a Deus, cante e exalte. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Seu Deus é maravilhoso. O ouro eu consigo só Ele te acha uma admirar. coisa preciosa. Olhando eu posso a Deus adorar. E você é importante. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isto é o mistério de Deus com você. Diga, você é um espelho. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore. Não chore se o mundo ainda não notou. Deus reconheceu. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. É mais raro. mais raro que o ouro por onde eu fiz. Se você não Se desistiu, você desistiu, Deus Deus não vai desistir. Ele está aqui. Ele está Pra te aqui levantar. pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro por onde ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Glórias a ti, eterno. Te adoramos, Pai. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Como já estivemos na Escola Bíblica Dominical, já aprendemos um pouco mais da Palavra de Deus e realmente é um prazer estar aqui com o pastor, né? Só que eu não sou tão novo
quanto ele, né? Não uso gel, né? Tem essa questão, né? Mas eu já dei um jeito de compensar a minha idade, convidando uma pessoa mais nova para ler o que nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. A Renatinha, por favor. Ela vai ler o texto sagrado das Escrituras para nos localizarmos, né? Irmãos, lerei para vocês Lucas 10, do versículo 30 ao 35, que diz assim: Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que no mesmo caminho, quando viu um homem, tratou de passar pelo outro lado da rua. Também ali passou um levita, olhou e foi embora para outra estrada. Mas um samaritano que estava passando por ali chegou até ele. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Então, chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar aqui de volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Obrigado, Renatinha. Vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. E é interessante, né, que justamente o que nós vamos falar... o que vamos falar é justamente sobre essa questão, que a profundidade que tem as Escrituras em todo momento, né? Eu acho que muita gente já viu um calendoscópio. Quando você fica de frente para ele, parece que você entra no infinito, né? Você fica até hipnotizado com aquele objeto. Mas acontece que a palavra de Deus nos traz novidades tão grandes, tão grandes. Alguém que leu dezenas, centenas de milhares de vezes a palavra de Deus, aprende a cada dia, porque a palavra de Deus se renova muito profundamente. Ela faz com que você sinta que você é diferente, como falou agora há pouco a música. E justamente essa parábola, ela é dita num momento que justamente foi perguntado quem é o próximo, né? Jesus chegou e perguntou quem é o próximo da pessoa, quem é o seu próximo, né? E aí Jesus contou a parábola justamente do samaritano, que Jesus que foi o que cuidou do que tinha sofrido o ferimento e o assalto, né? Nem vamos lá falar muito sobre assalto e essas coisas, né? Que a gente sente já arrepio, né? Todo momento a gente já está à mercê, né, do homem mau e tudo mais. Mas acontece. E aí Jesus termina justamente a palavra e fala assim: quem serviu melhor? Aquele que estava ferido. Aí todo mundo falou, né? Justamente. Foi justamente o samaritano, porque os outros passaram a largo, como diz as pessoas, e não cuidaram. E muitas vezes o samaritano era uma pessoa que era deixada de lado na sociedade dos hebreus. Que interessante. Mas só que quando eu comecei a ler essa parábola e lendo alguns escritos, eu vi que tem uma profundidade muito grande. Mais do que só a questão do seu semelhante,
o do seu próximo. Vamos ver o primeiro versículo, né? Diz assim, que respondeu dizendo, né, sobre essa questão. Olha só, primeiro, vamos lá. Diz que assaltaram um homem, estava andando por um caminho, os assaltantes despojaram ele de tudo, deixaram ele sem nada e quase morto. Nesse momento, né? E o interessante também, que onde estava esse homem? Ele descia, né? Ele estava descendo. O que está querendo dizer para nós essa palavra de Deus? É a queda que o homem aconteceu com o próprio homem. O homem foi ferido e foi deixado morto, quase morto, e despojado, justamente na época que ele negligenciou a palavra de Deus no Jardim do Éden. Quando ele estava com Deus, ele estava em cima, como diz a juventude, né? Mas quando ele se afastou do Jardim de Deus, no Jardim do Éden, ele foi descendo, e o que nós vemos que aconteceu? Ele foi descendo no caráter, no sofrimento, as sociedades decaíram cada vez mais, ninguém respeitava ninguém, e nesse momento, o diabo aproveitou-se da situação. O diabo tirou, espancou, deixou o homem sem nada de vestimento, abandonado. E nesse momento, né, o que acontece? Ele ficou abandonado. E tem gente ainda que fala que o inferno é bom, que o diabo cuida, quer dizer, adoram, né, as coisas do mal, mas não vê o que o diabo fez com a humanidade, deixou-nos nessa míngua, ou seja, numa situação deplorável, e foi jogado, deixado ao largo do caminho. Meu Deus, quem poderá ajudar, né? Como diz o Chapolin, quem poderá nos ajudar? E o homem lá abandonado, mas estava descendo. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida também. Nós descemos, esquecemos de Deus, em vez de ir para Jerusalém, como eu vou falar logo depois, nós vamos para outro lugar, que é Jericó. Jericó era um lugar de maldição. Josué já tinha dito isso mais de 800 anos atrás, que esse lugar não era para ser habitado. E por que nós, seres humanos ou humanidade, temos o prazer de estar em Jericó, não em Jerusalém? Por quê? Porque nós esquecemos que Jericó é a maldição, enquanto Jerusalém é a bênção que Deus traz para nós e para você. Amém. E nós esquecemos disso. Jericó, um lugar assolado. Por que será que o ser humano gosta tanto assim de viver na míngua? Quando eu vejo aquelas pessoas abandonadas, sem famílias, no vício do centro, ou quando nós fomos na casa de recuperação, eu contei essa experiência na quarta, mas eu vou querer falar. Nós estávamos ali na igreja de Quitaúna, aí nós chegamos para justamente entregar as ofertas que os irmãos trouxeram.
Aí, o que me fazem? Ah, você é pastor? Sou, que legal, olha. Tem 2 aqui, ó, drogados, que estão assim, meio confusos. O senhor poderia orar para eles? Não só eu, mas todos os presentes que estavam lá, que foram levar as doações e tudo mais, oraram para vários grupos. E eu falei assim, eu sou um pastor, como diz, fresco ainda, né? Me colocam justamente 2 viciados. Mas depois que eu acabei de orar, eu vi que não era eu que estava trabalhando naquelas vidas. Era o Espírito Santo do Senhor, porque após a oração, eles já estavam orando, chorando e pedindo para entrar na casa e ficar lá. Fui eu, irmãos. Quem me dera ter esse poder. Mas foi nosso Deus. Como aquele homem, né? Como aquele homem em Jericó que foi abandonado lá. E diz, né? E porque depois que ele caiu caído lá, o que aconteceu? Tiraram as suas vestes, né? Satanás tira tudo que é ruim, coloca para apresentar. Enquanto Jesus nos torna melhores, torna pessoas mais capacitadas, quando eu mesmo que vi que eu poderia modificar a vida daquelas pessoas só orando, quantas coisas. E eu tenho certeza que os irmãos não sabem, no reino de Deus, as ofertas que vocês levaram, que está sendo usado lá em Quitaúna, para aquelas pessoas fazendo a diferença. É como eu falo, estão mais mortos do que vivos. Há drogas. E outra coisa também que é comentado, que pouca gente sabe. Conversei com um grupo lá, os irmãos também conversaram. A pior droga que eles cuidam lá, não é o crack, sabia? A pior droga é a pinga e a cachaça, que deixa a pessoa vários anos dependente. Você imagina. Mas o que acontece? Nós sabemos, né, que Deus é diferente, faz a diferença. O Satanás, depois de arruinar o homem, faz o seguinte: abandona. Deixa aquelas almas lá, aquelas pessoas abandonadas, sem família, sem irmãos, pais, amigos e tudo mais. O único amigo é as drogas. E aí, ele dá risada. É tão fácil, irmãos, você hoje ir comprar a droga para se drogar, mas você não sabe as garras do diabo que você entra, e depois ele deixa você nessa situação. E diz a parábola assim, que deixou meio morto. Porque depois que o homem caiu, o que aconteceu? Ele ficou abandonado e perdeu o direito ao céu. Depois de deixar, ele, por causa do pecado, não tinha mais direito ao céu. Ele perdeu a alma, pode-se dizer, né? E o corpo, porque as enfermidades vieram junto com ele. Tudo que nós sofremos, nós vimos e vemos dessas enfermidades, nós estaríamos livres. Mas o pecado trouxe tudo isso conosco. Ou seja, de modo geral, não mudou nada. Porque justamente, né, é a palavra de Deus.
E por acaso, né, como naqueles filmes americanos, né, estava passando justamente, por coincidência, falando assim, estava passando um sacerdote no meio do caminho. E o sacerdote olhou e falou o quê? O que ele fez? Eu não vou poder mexer nesse cara que, pela lei, ele não podia mexer num cadáver, não estava certeza ou não, né? Falou assim, deixa ele e vou embora. Porque a minha obrigação principal como sacerdote é cuidar dos hebreus, ou cuidar do templo. Que ideia é essa? Que ideia é essa? Nós estamos aqui para cuidar de nossos irmãos. Nós não estamos aqui para falar só de aquela cerimônia, como falam. Ou seja, o lugar que nós temos aqui, a igreja, é para nós cultivarmos justamente o amor de Cristo, a economia de Cristo com o outro. Irmãos, já foi falado por Jesus que se você for, igual falaram para os judeus, se for fazer alguma coisa, mas pecou contra um irmão, deixa a sua oferta. A oferta não é tão importante como você cuidar da vida das pessoas. E o que você está fazendo justamente nesse momento para mudar essas coisas? Você está se preocupando? Você está se preocupando só com isso, de ir vir para a igreja? Irmãos, me perdoe, pastor e tudo mais, mas se você está fazendo isso, não está fazendo nada. É um servo inútil, um servo que só quer mostrar o estereótipo, não quer mostrar que é para nada que é importante. Ficar na igreja é muito bonito, acolhedor. Eu vejo os irmãos bonitos, vestidos, com as carinhas bonitas, uns com perfume, eu não deu tempo, né, de passar perfume, mas tomei banho, viu, por favor. Mas acontece que, de modo geral, nós estamos aqui por uma finalidade muito maior. Será que a gente percebeu isso? Será que nós somos igual àquele sacerdote? Ver a desgraça do irmão e não se comover. Dói isso. Se dói, muitas vezes, para um ser humano que não recebeu ajuda, imagina no coração de Deus como isso dói. Faz a diferença total. Você não é nem humano se você faz isso. Porque é parte mais animal do que o humano. E nós vemos a desgraça acontecer com nossos irmãos e muitas vezes nem ligamos. Perguntamos, e aí, está melhor? Quando vai ser seu enterro? Né? Muitas vezes é para chocar mesmo. Porque Deus nos fez santos pela sua misericórdia. E nós temos que transformar as coisas. A lei, por acaso eu estou com um botão aqui que representa Israel. Foi de propósito que eu coloquei. A lei não salva ninguém. Tem gente que ainda fica no tempo da lei, em muitos canais de televisão, mostrando que agora, vamos dizer, né, ou não, quer ensinar, coloca chales, coisas parecidas, mostrando que voltar o templo de Jerusalém, aquelas coisas, todo simbolismo de Israel. Não, eu uso isso daqui porque Deus falou, quem abençoar Israel será abençoado. Mas não é uma religião. Porque a promessa de Deus era justamente de
nos livrar do pecado. E também, ocasionalmente, estava descendo um outro personagem que nós conhecemos bem, que era o levita. Mas você não falou já do sacerdote? O levita é o cerimonial que nós fazemos dentro da igreja, muitas vezes. Nós fazemos tanta cerimônia dentro das nossas igrejas, quando eu falo da igreja dentro do cristianismo, nós achamos que isso é que vai salvar alguém. A cerimônia não vai salvar. Quem salva é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele faz a diferença para nós. Ele é que livra-nos de todo o mal. Não é a cerimônia. Você pode ler o Salmo 91 500.000 vezes. Tem alguns que tem na Bíblia, o Salmo 23, que já não consegue, é mais fino do que seda, né, o papel, porque acha que esse salmo vai salvar alguém. Não vai, não adianta. É justamente Cristo Jesus que vai fazer a diferença e fazer você diferente. Um homem é mau, por isso que ele caiu na emboscada dos ladrões. Foi enganado por Satanás e seus anjos. Mas quem nos livrou, eu vou falar outra vez, foi Jesus Cristo. E descia justamente, né? Que hoje, irmãos, vamos ler Salmo 49, 7, por gentileza. Vamos ler para... Salmo 49, versículo 7. Alguém achou? Pode ler? Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Isso está onde? Nos Salmos, não é? Velho Testamento? Ninguém pode dar uma oferta de cordeiro ou coisa parecida. Ninguém pode fazer pelo seu irmão, só você. Você pode fazer a diferença. E de igual modo, também, né, aconteceu isso. Mas Deus tem piedade de nós. Outra coisa, mas um samaritano que ia vir viajando, chegou até o pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano. Não foi um pastor, um padre, um bispo, arcebispo, nem um religioso. Foi um negligenciado pela sociedade. Vendo ele, a Bíblia diz assim, que ele sentiu uma dor, como ele sente, porque ele era negligenciado também. Ele fez o que era certo e cuidou dele. E aproveitando, atalou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite, vinho, e pôs sobre as suas cavalgaduras. Outra passagem diz cavalgaduras. E levou-o para uma estalagem, cuidando dele. Olha só. Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, tirou você da perdição. Estava perdido, não sabia o que fazer. Muitos saíam do suicídio, não sabiam o que fazer. E Jesus, o bom samaritano, o que ele fez? Ele cuidou de você. Isso não é importante? E diz mais ainda, né, que ele cuidou das suas feridas, tal. Vocês, muitas vezes,
não sabem a preciosidade que Deus tem por você. Não tem psicólogo, psiquiatra, que vai tirar as feridas da sua infância, das suas crenças, dos seus temores e medos internos. Mas Jesus está aqui essa noite justamente para passar o azeite que vai modificar a sua vida, que vai fazer transformações na sua vida de tal forma que Ele vai modificar. E Ele vem ainda colocando um vinho precioso para não só curar, mas aliviar a dor. Quantos aqui, irmãos, foram curados pelo amor de Deus? Quantos? Eu fui. Eu tinha traumas muito grandes na minha infância, na minha adolescência, mas quando conheci Jesus, e até conversando com o pastor, eu fui ao culto, aí foi um convite que foi dado, e eu fui até o culto. Quando chegou na hora, o que aconteceu? Eu falei, nossa, parece que não me aconteceu nada. Eu fui para casa, trabalhava na Lapa, vim da Lapa para Osasco, tomei o trem normal, desci. E quando eu acordei, minha mãe falou assim, que eu acordei chorando. O Espírito limpa, o Espírito transforma, faz a diferença na sua alma, faz você se sentir outra pessoa. Se você não sentiu isso, sinta o poder de Deus se instalando em você e vendo a modificação através do Espírito Santo de Deus. E você vai sentir, como diz, um dínamo na mão do Senhor. Você vai se transformar. Porque Deus não mente. Ele fala que faz isso e faz. Como faz com os ladrões, como faz com os bandidos, os viciados. Ele limpa totalmente. E ele não quer uma vida nova, ele quer uma nova vida. E quer que você participe dessa nova vida. Olha só. Quando fala dessa parte da cavalgadura, ou seja, que o ferido foi colocado em cima do cavalo, é muito significativo. Para mim foi muito significativo, porque nós sabemos que quem deveria estar na cruz não era Jesus, mas por nossos pecados, o que ele fez? Morreu por nós. Foi justamente Jesus que foi crucificado, sendo inocente e tudo mais. Ou seja, ele pegou o ferido e colocou em cima do cavalo e levou até a estebaria. Ou seja, deixou lá para cuidar da pessoa. Enquanto que, no final das contas, nós deixamos tudo a Jesus. E o que ele fez mais? Diz as Santas Escrituras que levou e falou assim para o estaleiro: olha, você vai cuidar dessa pessoa e ainda vou te dar 2 moedas. E depois ainda falou o seguinte: depois, se eu ficar devendo alguma coisa, eu volto para lhe pagar. Olha, irmãos, eu fico sem palavras porque nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Como eu já vi nas igrejas dos negros norte-americanos, eles repetem muitas vezes: Deus é bom. E realmente Ele é. Porque Ele colocou em cima do cavalo, levou para a estalagem, falou para o estaleiro: olha, cuida, e eu te dou 2 moedas para você cuidar dele. E se eu dever,
alguma coisa, quando eu voltar, a segunda vinda de Cristo, eu pagarei. Ou seja, olha, curou, cuidou, nos colocou num lugar de destaque. Aliás, né, a gente sabe, o professor de história sabe, que um jeito de você, o rei Arthur, quando era menor, ele foi levado para ser coroado, que é parte da lenda da Inglaterra e tudo mais. Ele só aceitava se fosse a montaria do rei estivesse ele sendo montado na montaria do rei. Então, o que Jesus fez é no que nos colocou em lugares celestiais, ou seja, tão profundos, muito mais profundos do que você imagina. Mas, meu irmão, eu estou uma vida tão horrível, estou passando umas pindainhas para você não dar nada. Mas não é isso que Deus prometeu para você. O que Deus prometeu para você é justamente você morar nos lugares celestiais. E você vai mudar, irmão. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te fazer curar. E Deus vai te fazer um ser totalmente diferente. Um servo que é totalmente diferente. E depois ele fala ainda que depois que ele voltar da segunda vinda de Cristo, você vai receber muito mais ainda, irmão. É o galardão que nós temos, é prometido para nós. Mesmo se você estiver sofrendo nessa vida, mesmo que você estiver pastando, mesmo se você estiver num momento ruim da tua vida, o lugar que é prometido para você é um lugar celestial onde a sua coroa será dada. E nós seremos príncipes e princesas, reis e rainhas, não sei, não interessa. Eu sei que a promessa de Deus é tão grande que nós só merecemos obedecer a Ele e engrandecer ao seu nome. Moody falava dessa parábola, que falava de uma parábola dentro de uma parábola. É justamente isso. Ou seja, e se você procurar mais, você vai encontrar mais verdades dentro da palavra de Deus. E só através da oração e jejum que você consegue isso. Nos abençoe, Senhor, para que possamos te louvar e te engrandecer, para aprender mais e mais a cada momento da nossa vida. Amém?